Nossa terceira aula de Geologia Estratigráfica ou Geologia Histórica, demonstraremos, como feito anteriormente, com os relatórios da paleontologia, que a geofísica também está prejudicada pela errada definição da coluna estratigráfica sugerida pelos geólogos pioneiros da Bacia do Recôncavo e que, por esta razão, não serve como ferramenta na pesquisa de petróleo. Dissemos anteriormente que os estudos começaram a ser feitos no fim do século XIX, quando foram nomeadas as camadas que formam o arcabouço da Bacia do Recôncavo, já pelo meio do século XX. Dissemos que a coluna estratigráfica fora definida erradamente, em virtude da falta de apoio e de meios aos cientistas que trabalharam por aquela época. Especialmente porque não se tinha qualquer ideia sobre o que era uma formação geológica. Quando apareceu a paleontologia para ajudar no estudo e datação dos sedimentos, a estratigrafia já estava contaminada pelo erro inicial, contaminando a própria paleontologia e, em seguida, os perfis elétricos, a gravimetria e a sísmica. Os trabalhos geofísicos eram principalmente desempenhados pela sísmica e gravimetria. A história nos diz que o sismógrafo foi inventado em 1880 por John Milne, no Japão, para estudar os terremotos que eram muito danosos e frequentes naquele país. Os americanos, sempre muito inventivos, raciocinaram: se o novo instrumento serve para estudar o subsolo, quem sabe serve também para descobrir petróleo. Como nos Estados Unidos os terremotos eram mais raros, os americanos prontamente os substituíram por explosivos. Ainda nos diz a história que foi o Dr. J.C. Karcher, lá em Oklahoma, em 1921, que imaginou uma experiência com a nova possibilidade. O uso do sismógrafo foi, então, desviado de sua finalidade. Não seriam estudados somente os terremotos que matavam e davam prejuízo. Os objetivos do aparelho inventado por John Milne visariam também as riquezas do interior da crosta terrestre. A teoria sismológica foi criada na suposição de que o instrumento poderia examinar a subsuperfície, onde era impossível a penetração humana. Em 1928, o método foi experimentado e um poço foi locado. A locação resultou em um poço produtor de óleo e o método se firmou como método de pesquisa geológica. Supunha-se que o petróleo ocorria em estruturas, baixos, altos, rochas, grávidos e outras teorias próprias de um tempo antigo, quando as informações científicas eram precárias, dando chance para teorias sobre a ocorrência do petróleo fossem muitas, aleatórias e sem fundamento. As companhias operadoras do método geofísico passaram a vender os serviços da geofísica como uma maravilha e continuam a fazer o mesmo até hoje. Como a geologia não tinha evoluído muito como ciência, era natural que se apelasse para os instrumentos que atualmente se apresentam como maravilhas da era digital, em 3D, 4D, cheias de cálculos, fórmulas impressionantes, mas que são aplicadas a um modelo errado do planeta, o que gera confusão, erros e o desperdício de muitos milhões de dólares. Nas companhias de petróleo, inclusive na Petrobras, a sísmica era no passado e é no presente
a técnica incumbida de buscar as supostas estruturas, as espessuras das formações e a profundidade onde deveria ser encontrada a principal formação armazenadora de petróleo, chamada de formação Sergi, e uma anomalia interpretada dos perfis elétricos chamados Zona A, a qual também seria refletora dos sinais sísmicos. E, por fim, até a profundidade do embasamento. Vamos estudar e relatar o que constatamos ao estudar os prospectos do Recôncavo, ressaltando que esses e outros exemplos podem ser verificados nos arquivos da empresa. Já mostramos que no Recôncavo a paleontologia não pode datar os sedimentos estudando fósseis. E mostraremos que a geofísica não pode determinar as estruturas, contatos, espessuras e outros parâmetros em subsuperfície. No primeiro caso, porque os fósseis estão misturados. No segundo, porque as estruturas postuladas não existem na superfície da bacia. Dissemos anteriormente, a principal função da sísmica no Departamento de Exploração da Petrobras era determinar a estratigrafia vigente, contato entre as formações, a profundidade do embasamento onde se assentam as rochas armazenadoras de petróleo, os blocos onde deveria estar armazenado o petróleo, os falhamentos, os dobramentos e demais estruturas. Vamos apreciar os prospectos com as previsões sísmicas e a constatação dos fatos acontecidos depois de concluídas as perfurações no Recôncavo. Todos os exemplos fazem parte dos arquivos técnicos da estatal brasileira. A nossa recomendação de abandono do método geofísico de mapeamento é fácil de perceber pela última recomendação feita no estudo da paleontologia. As formações que compõem a coluna estratigráfica que guia os mapeamentos na Petrobras não existem. Elas são fictícias. Entretanto, os geofísicos as reconhecem, medem suas profundidades e espessura e mapeiam estruturas que também, naturalmente, não existem. Isso permite uma conclusão. Com os instrumentos geofísicos, especialmente com os aparelhos atuais de última geração, encontra-se o que se quiser, apresentando resultados eletrônicos que encantam qualquer observador que não seja um geólogo experiente. Não haveria um mal maior não fosse uma aparelhagem muito cara e dispendiosa. A prova do que dizemos é estatisticamente um fato incontestável. A produção brasileira de petróleo, que tem como carro-chefe o mapeamento geofísico praticado ao longo de 70 anos da Petrobras, é menor do que 2 milhões de barris de petróleo por dia, um baixíssimo índice para a superfície brasileira passível de ser pesquisada. Oportunamente veremos mais evidências dessa conclusão. Vejamos alguns exemplos do funcionamento da sísmica no Recôncavo, iniciando pela área de Dom João, uma área situada ao sul da bacia do Recôncavo. Veremos o poço DJX-BA, que é uma locação oriunda do serviço de gravimetria, outro método físico de detalhe. Este método geofísico previu na locação o Sergi a 400 metros de profundidade. Não havia apoio por parte da sísmica, pois, segundo suas informações, aquela profundidade calculada pela gravimetria deveria ser pelo menos dobrada, o que era uma contradição entre os métodos. De acordo com a sísmica, aquela formação, o Sergi, estaria pelo menos a 800 metros de profundidade.
Veja a ilustração para compreender melhor a contradição aparecida antes de perfurar o poço. A sonda penetrou até 1.125 metros ou 325 metros além da previsão sísmica e 725 metros além da previsão da gravimetria, e ficou pendurada em sedimentos desconhecidos. A areia errática, que foi chamada de Sergi, foi encontrada a 1.044 metros de profundidade. O poço, junto com milhares de dólares, foi tamponado e abandonado como seco. Veja na figura a disparidade entre a realidade das interpretações, sem que alguém com isso se importasse. Vejamos a área de fazenda Mangueira. Já vimos este poço no estudo da paleontologia, mas vale a pena repisá-lo. Em Fazenda Mangueira, a previsão sísmica para o embasamento era da ordem de 3.600 metros. O poço furou até 4.704 metros, ou seja, 1.104 metros além da previsão sísmica, sem ter encontrado qualquer dos objetivos programados. O embasamento ficou fora da capacidade de perfuração da sonda número 14, que era de 5.000 metros, ficando o poço pendurado em seção estratigráfica desconhecida. Os técnicos da sísmica apresentaram outra justificativa sobre como aconteceu tamanho erro, mas certamente não se poderia fazer mais nada sobre o prejuízo ocorrido. Passemos para a área de fazenda em Imbé. O pioneiro da área é o FI1BA. É um prospecto de 1963, oriundo da sísmica, que previra o Sergi a 2.200 metros de profundidade, onde o poço deveria parar. Após a perfuração, verificou-se que o Sergi fora omitido por uma falha achada no perfil elétrico de 950 metros de rejeito, a qual não foi detectada pela sísmica, passando o poço do Candeias para o Aliança. O prospecto de Imbé tinha sido baseado na existência de um fantasma, pois o Sergi não estava presente na área para refletir os sinais da sísmica. Mas mesmo não estando, os intérpretes da sísmica o encontraram. Segundo o geólogo do poço, o que estava presente no mesmo era uma falha, a qual não fora detectada pelo intérprete dos sinais sísmicos. O embasamento que não fora previsto, mas que deveria ser fundo ao redor de 2.500 metros, foi encontrado a 1.768 metros, ou 432 metros mais alto que a própria previsão do Sergi, mostrando a confusão interpretativa existente entre plásticos e embasamento. Quem poderá saber a que profundidade estará o embasamento? Em um dos relatórios, o geólogo que acompanhou o poço sugere que, abre aspas, é preciso uma revisão dos dados sísmicos e gravimétricos. Os sísmicos pela não detecção das falhas e os gravimétricos, posto que tinham condenado a locação, colocando-a em um baixo, fecha aspas. Era um poço com petróleo novo e isso era o que contava. Se ele tinha sido construído em completo desacordo com regras geológicas, pouco importava. Finalmente, lembrar que em Imbé, neste mesmo poço, os fósseis analisados pelo laboratório de paleontologia, como mostramos
são desabados anormalmente e anomalamente. Vamos ver ainda em Bé, na mesma figura, os poços F8, F13 e Fi12. O poço 3F3BA foi furado porque 3F12 e 3F8 eram portadores de óleo, abre aspas. Reinterpretações sísmicas recentes, suportadas por dados de subsuperfície, situam os subsequentes F8, F12 e F13 no mesmo bloco estrutural de forma triangular, com mergulho noroeste, estando o F13 numa posição intermediária entre o mais alto da estrutura, o F8, e o mais baixo, F12. Fecha aspas. Observe o esboço da figura que dá ideia do raciocínio do intérprete. Foi designada para furar o poço uma sonda com capacidade para perfurar 3.000 metros. O poço tem 3.088 metros de profundidade final. Esgotou e ultrapassou a sua capacidade de perfurar e ficou pendurada em sedimentos desconhecidos. O petróleo esperado também desaparecera. Evidentemente, não havia qualquer indício de realidade nos prognósticos da sísmica. As interpretações eram todas equivocadas. O esboço inferior à direita mostra o desastre que aconteceu naquele campo devido à inadequação do método sísmico para fazer tal tipo de pesquisa e prognósticos. Vamos adiante. Veremos a área de cabeceiras. Cabeceiras é um poço teste para verificação do acerto das críticas sobre o método geofísico. Não havendo uma prova como esta, poderiam pairar dúvidas sobre as conclusões feitas nos poços anteriormente vistos e construídos na mesma área. Cabeceiras vai provar que havia erro no raciocínio exploratório. O pioneiro é o 1CAB1. É um prospecto de origem sísmica, com apoio dos estudos de superfície e da gravimetria, e testaria uma estrutura, segundo o prospecto, abre aspas, de forma dômica, seccionada por falhas de pequeno rejeito, com reflexão no embasamento, fecha aspas. O poço foi locado sobre uma estrutura conhecida entre os geólogos como plataforma quericó-limoeiro ou quericó-laranjeira, onde a bacia, pelo que indicavam os mapeamentos sísmicos, seria rasa. Lembremos mais uma vez, esta locação situava-se entre outros poços problemáticos, todos pendurados em sedimentos desconhecidos devido aos erros de profundidade cometidos pelos intérpretes dos sinais sísmicos. Subaúma, Caldeirão, Caboclo 1 e 2 e Capianga 1 e 2 são os poços furados naquela área cujas profundidades e estratigrafias estavam indefinidas. Este poço vai demonstrar que todos aqueles prospectos estavam errados, pois o embasamento naquela parte da bacia não é raso. O que ocorre naquela profundidade é um conglomerado formado também com fragmentos de rocha do embasamento, fato comum em toda a bacia. As interpretações realizadas pelos técnicos da sísmica, sem a informação paleontológica, indicavam pouca profundidade para a locação. Mas, como os poços ao redor tinham problemas de estratigrafia e profundidade, esta deveria ser bem maior, segundo o pesquisador da estratigrafia da bacia. A sonda designada para o poço
foi a de número 64, com capacidade de perfurar 3.000 metros. E ela seria adequada para uma plataforma rasa. Pelo prospecto do poço, o Sergi deveria ser encontrado aos 2.160 metros e a profundidade final seria a 2.210 metros, depois de penetrar 50 metros no Sergi. Posteriormente, já em plena perfuração, o poço foi aprofundado para solucionar problemas estratigráficos da região levantadas por este autor, pois havia polêmica sobre a existência ou não da plataforma rasa. A sonda furou até 3.164 metros, ultrapassando a profundidade estabelecida no prospecto e a capacidade de perfuração da mesma, sem encontrar os objetivos prognosticados, inclusive o embasamento. A broca ficou pendurada em sedimentos desconhecidos por incapacidade de penetração da mesma, demonstrando que a inexistência da plataforma, o completo desajuste da estratigrafia, tanto nos poços anteriormente perfurados como neste poço teste. A confusão dos intérpretes até para distinguir nos sismogramas o que era embasamento e o que eram sedimentos. O poço foi tamponado e abandonado como seco. Nas atas das reuniões e no relatório final do poço, reconheceu-se que o mesmo não tinha cumprido o seu programa. A perfuração alcançou 3.164 metros de profundidade e disse no relatório final, abre aspas, decidiu-se paralisar a perfuração em consequência de haver sido esgotada a capacidade da sonda. Relatório número 11 da pasta do poço. Foram 165 metros além da capacidade da sonda e 1.000 metros, 1 quilômetro além da previsão sísmica para o Sergi, ficando a sonda pendurada em sedimentos desconhecidos. Não havia nenhuma plataforma especialmente rasa e confirmava-se o total desconhecimento da estratigrafia usada na exploração da bacia. A sísmica, mais uma vez, tentou explicar-se. Documento na pasta do poço, abre aspas. A linha sísmica de refração 12R46 mostra no SP 121465, próximo à locação, uma profundidade máxima do embasamento de 3.000 metros, usando-se no cálculo a função velocidade normal do recôncavo. O levantamento acústico do poço indica, no entanto, velocidade sísmica maior do que o normalmente empregado. Na interpretação de reflexão, o intérprete deu maior peso aos dados de reflexão em detrimento aos de refração, razão pela qual a previsão de profundidade foi muito menor daquela que se obteria se usasse os outros dados sísmicos disponíveis. Fecha aspas. Crucificava-se o intérprete, mas o método continuava sagrado, indiscutível, embora fosse ele o vilão. A tentativa de explicação justificou apenas o poço de Cabeceiras, pois não foram mencionados os outros poços furados na mesma região, Capianga, Caboclo, Subaúma, etc. Esses poços foram furados até pouco mais de 1.000 metros, pela suposição de que havia uma plataforma rasa naquela região.
observar que a profundidade alcançada pelo poço de Cabeceiras poderia ter duplicado a profundidade dos outros poços, se não fosse a impossibilidade mecânica de fazê-lo, sem que se encontrasse nada do que foi prognosticado. Fica a pergunta: será que a velocidade usada nos outros poços foi a correta? Será que deveremos ter uma justificativa para cada erro havido nos prognósticos anteriores? Ou será que o método de investigação e de estudo é limitado ou inadequado? É evidente a inexistência da plataforma rasa que qualquer geofísico que tenha trabalhado na bacia jura que tem. É que eles não sabem que os sinais sísmicos não funcionam e trabalham como se eles funcionassem. Entretanto, se o poço tinha sido construído para comprovar se havia ou não havia erro, era tempo da chefia dar uma parada técnica para rearranjar o meio de campo, como se diz em linguagem popular. Ou seja, repensar o prosseguimento da exploração da bacia com apoio sísmico. A chefia do antigo CETEX era exercida por outro geofísico. Ele aceitou a justificativa dada pelos seus intérpretes e nada fez para sanar a deficiência, e o erro prosseguiu com todas as consequências advindas do mesmo. O subaproveitamento do potencial da bacia. Não havia qualquer explicação razoável para o comprometedor resultado verificado em Cabeceiras, e pagaremos caro por tal comportamento. Vejamos a área de Cardeal da Silva. O poço pioneiro é o CDS-1. É um prospecto da SISM que testaria uma feição dômica no bloco alto da falha de Patioba, próximo ao topo do Sergipe. A profundidade final do poço foi prevista para 3.025 metros, cerca de 30 metros dentro do embasamento. A profundidade alcançada foi de 3.540 metros, dentro do que foi chamado de aliança. Foram 515 metros, ou mais de meio quilômetro de diferença, sem alcançar qualquer dos parâmetros previstos. Causa pasmo e admiração o relatório do grupo técnico, que se reúne para apreciar os resultados do poço. Diz o relatório do grupo, documento na pasta do poço, abre aspas: a interpretação sísmica foi prejudicada devido ao espessamento dos conglomerados provenientes da borda leste, culminando com erro na previsão das unidades estratigráficas, as quais foram constatadas abaixo do previsto. Fecha aspas. Em Cabeceiras, foi o uso das velocidades que prejudicaram a previsão. Aqui é o espessamento dos conglomerados. Para simplificar, pode-se resumir: os conglomerados não passam de subterfúgio tentando explicar o inexplicável. Os conglomerados prejudicaram a interpretação. Ora, os conglomerados são a característica textural mais importante, expressiva e óbvia da bacia, e estão lá desde que ela se formou. Se isso prejudica ou atrapalha as interpretações, há que mudar-se o método de investigação, pois é impossível retirar de lá os conglomerados. Passemos a outra área. Veremos a área de Jacuípe. Esta área fica situada no leste da bacia do Recôncavo. Entre outros poços, foi furado o Jacuípe Norte 2, proposto pela sísmica, que deveria ter a sua profundidade final a 2.600 metros no Ilhas Inferior. O poço foi furado a 3.041 metros, ou seja,
441 metros além do previsto e ficou pendurado em sedimentos desconhecidos e indefinidos por incapacidade mecânica de continuar perfurando. Quando o furo alcançou 3.018 metros, os comandos foram trocados por tubos de perfuração para a coluna ficar mais leve, de maneira a poder continuar a perfuração do poço. 23 metros mais profundo, aos 3.041 metros, deu-se o poço por terminado sem qualquer resultado, sendo tamponado e abandonado como seco, com vultosos prejuízos. Na mesma área, temos o Jacuípe Norte 1, onde se lê no prospecto que, abre aspas, as excelentes condições de trapeamento apresentadas na estrutura mapeada pela sísmica levaram à locação do Jacuípe Norte 1. Fecha aspas. O relatório final evidencia os mesmos problemas. Sobre os resultados sísmicos, se lê no item 2, abre aspas. Interpretações sísmicas postulavam para o Jacuípe Norte 1 um bloco baixo, conforme ilustrado no mapa estrutural sísmico, no topo do Ilhas Inferior. Na realidade, os resultados obtidos com a perfuração deste pioneiro revelaram um bloco alto, contrariando aquelas interpretações. Fecha aspas. O poço foi revestido e testado, mas é seco e abandonado. As excelentes condições de trapeamento mencionadas no prospecto tinham sido inventadas, não eram reais, e a sonda provou isso. Vejamos outra área, a área de Baraúna. O pioneiro é o Baraúna 1, um prospecto de 1982 e fica na bacia de Tucano. O mapa de referência é o mapa estrutural sísmico ao nível do arenito com gás do LB1BA. Diz o prospecto, abre aspas, justificativas estruturais. A locação situa-se ao nível do arenito com gás do LB1BA, em uma estrutura dômica no primeiro degrau da falha de Inhambupe, em um bloco alto em relação ao da estrutura do IN1BA e cerca de 900 metros mais elevada. As seções sísmicas da área são de boa qualidade e asseguram o fechamento por mergulho em todas as direções. Apenas na direção sudeste, o controle é precário e o fechamento se daria, em parte, contra o embasamento do bloco alto da falha de Inhambu. Fecha aspas. Os objetivos principais do poço seriam os arenitos da formação Candeias, arenito Sergi e arenito Boipeba, enquanto os secundários seriam os arenitos do grupo Ilhas. A profundidade final prevista é de 5.100 metros, 30 metros dentro do Precambriano, formação Estância. A sonda encarregada do trabalho foi a BO2 Brasóio, com capacidade de perfurar 6.000 metros. E o estado final do poço é tamponado e abandonado como seco. A profundidade atingida foi de 4.995 metros, ou praticamente 5.000 metros. A estratigrafia prevista mencionava as formações tradicionais, Candeias, Sergi, Aliança, etc. Depois da perfuração, a estratigrafia resumiu-se à formação Marizal, sobre o grupo Massacará, que, por sua vez, fica sobre a formação Salvador.
um surrealismo geológico dos mais extraordinários. Ao final da perfuração, como a estratigrafia prognosticada não tivesse sido constatada, a sísmica, para justificar-se, tomou uma das mais inusitadas atitudes técnicas. Para estabelecer seus parâmetros, apoiou-se no problemático zoneamento fossilífero, cujos resultados eram e são tão errados e reais como os da própria sísmica. Abre aspas. Devido à ausência de marcos litológicos típicos, utilizou-se o zoneamento fossilífero constatado para estabelecer o posicionamento estrutural deste poço em relação ao IN1BA. Devido à melhor resolução da seção sísmica 65RL031, que está a 1 km, e paralelamente à seção 65RL069, que passa pelo poço, foram plotadas as constatações paleontológicas em profundidades, com base no TTI, etc, etc, etc. Fecha aspas. Algo parecido com um cego pedindo ajuda de outro para atravessar uma avenida movimentada. É desastre na certa. Os fósseis se comportam aqui exatamente como no restante da bacia, totalmente misturados, e a ajuda que podia oferecer para guiar a sísmica atrapalha mais ainda. Nesta locação, especificamente, o relatório da paleontologia, na pasta do poço, diz, abre aspas, a perfuração atingiu sedimentos provavelmente pertencentes ao andar Jiquiá, a 2.310 metros, andar Muracica, a 2.490 metros, e ao andar Aratu, a 3.390 metros, fecha aspas, tentando ordenar os fósseis desordenados. Observa-se ainda que o sumário biocronoestratigráfica do poço exibe mais pontos de interrogação do que dados definitivos. O primeiro parágrafo informa que algumas biozonas estão ausentes. O segundo diz que vários e grandes intervalos sem fósseis, com fósseis indeterminados, devido talvez aos conglomerados. No terceiro parágrafo afirma-se, abre aspas, os limites dos andares presentes no poço são muito problemáticos, devido ao fato acima mencionado, os conglomerados, fecha aspas. Mas, mesmo assim, os intérpretes da sísmica aproveitaram as precárias informações paleontológicas para, impossível imaginar para que serviriam tais dados. Antes da perfuração do poço, afirmou-se que, abre aspas, as seções sísmicas são de boa qualidade, fecha aspas. No relatório final do poço, entre outras contradições, lê-se, abre aspas, as seções sísmicas não possuem a mesma resolução devido aos conglomerados que devem ter sido responsáveis pela não continuidade lateral dos refletores, fecha aspas. Outra vez os conglomerados, que já tinham sido culpados pelo desastre paleontológico, de novo seriam os responsáveis pela indefinição estratigráfica. Vejamos o poço Fazenda Campinho de Cima. O pioneiro é o FCC1BA. Verificou um prospecto delineado pela sísmica no topo da formação Estância.
cujos objetivos seriam o Sergi e os arenitos da formação Candeias. Pelo prospecto, a série Estância estaria a 2.547 metros de profundidade, conforme a interpretação dos geofísicos. A perfuração foi encerrada a 3.384 metros por ter se esgotado a capacidade de perfuração da sonda, diz o relatório final do poço. De fato, a sonda que furou o poço tinha capacidade para perfurar 3.000 metros e furou quase 400 metros além do seu limite e 837 metros além da previsão sísmica. Ao final do poço, verificou-se que na locação 1 não havia nenhuma estrutura alta, mas um baixo estrutural. 2. Tanto o Sergi como o Estância desapareceram da locação. Mais uma vez, os refletores dos sinais sísmicos não estavam presentes onde tinham sido previstos, acarretando vultosos prejuízos para a empresa. Apesar dos erros grosseiros, na gerência da exploração nada foi feito para esclarecer o grave erro. Nenhum comentário foi feito sobre o assunto, mas a sísmica continuava a ser a principal arma exploratória. Para não tornar tediosa a leitura deste documento, não citaremos mais exemplos. Eles podem ser examinados aos milhares nos arquivos técnicos da estatal. Entretanto, tanto quanto se pode observar, a obtenção, interpretação e resultados dos trabalhos sísmicos são precários, tanto antigamente como modernamente, tanto ao norte como no sul, tanto a leste como a oeste da bacia. Vez por outro, devido à abundância de petróleo nos reservatórios da bacia e a golpes de sorte, consegue-se até achar petróleo novo. Entretanto, a continuação da exploração da maneira errada, como vem acontecendo, certamente a bacia do Recôncavo terá de ser abandonada como antieconômica, pois já produziu mais de 170 mil barris por dia e atualmente está na casa dos 40 mil e continua na rampa de descida. Vale frisar que os exemplos acima citados foram escolhidos para figurarem aqui, mas o fenômeno acontece em todos, absolutamente todos os poços da bacia, o que nos leva à conclusão: os instrumentos geofísicos, sofisticados que sejam, são inadequados à pesquisa geológica. Com esses instrumentos encontra-se o que se quer e o que se quiser, inclusive formações inexistentes, contatos inexistentes, falhas inexistentes e outras estruturas também inexistentes, até que a prática das perfurações demonstre essa inexistência. Somente o corporativismo existente dentro do departamento de exploração ou o aparecimento de alguma ideia, mas consentânea sobre problemas de pesquisa, poderá salvar a empresa de um fracasso maior ainda. Ainda hoje, continua-se a trabalhar da mesma maneira, dilapidando fortunas, trabalho esse que levará ao abandono da bacia e todo o petróleo que ela contém. Nossa quarta aula é de importância capital para os futuros pesquisadores de petróleo. Veremos o conceito básico da ciência geológica, o que é, objetivamente, uma formação geológica.